Enfim, parece que eu tô com a mesma roupa dos últimos vídeos. Porque eu tô com a mesma roupa dos últimos vídeos. Entretanto, ela foi lavada algumas vezes no meio disso. Além do mais, eu também praticamente só tenho roupa cinza, então não faz muita diferença. Enfim, agora tem um tem um personagem que ele é assim, talvez a representação máxima de certo tipo de idiotice, né? Que vai ser o Brian Griffin, de uma família da pesada. Evidentemente não é lá o desenho mais culto, o desenho assim, erudito, artístico, etc, etc. Não é um Batman The Animated Series, não é um estúdio Ghibli, não é um estúdio Ghibli, sei lá, Naruto também deve ser melhor que isso. Enfim, nós temos essa figura que é o Brian Griffin, que é o cachorro da família, o cachorro branco, que é muito parecido com o Snoopy, e que acaba sendo uma representação do criador, o Seth MacFarlane, se não me falha a memória. E por que eu trago esse personagem hoje? Eu vi um episódio recentemente, sim, eu assisto porcaria, em que, inclusive, eu tive um colega que ele deu uma definição muito interessante desse desenho, que é Família da Pesada é um shitpost, é um shitpost gigante. Então, de fato, é um negócio bem imbecil. Assim. Enfim, mas não se trata do desenho em si, mas sim desse personagem específico. Que vai ter um episódio onde, nas novas temporadas, onde ele vai estar tendo Natal, e o Brian, como um liberal ateu e sofisticado, ele sempre com o queixo lá em cima, vai ficar, nossa, como essas pessoas estão se rendendo a como essas pessoas estão se rendendo a esse feriado que consumista, que não significa nada porque Deus não existe, quem acredita em Deus é burro, eu sou muito elevado porque eu vejo consumismo por trás do feriado, eu vejo a luta de classes, os caralho, foda-se. Então, no final, ele é foda porque porque ele é liberal, e porque ele é foda porque ele é liberal e porque ele é ateu, e ele tem toda essa arrogância. Daí entra uma figura que é o prefeito West, o velho West, que bota a mão na consciência do sujeito, demonstra que ele é idiota. Mas, porra, quanta gente a gente não conhece que é exatamente assim? E esse é o ponto que vai começar o raciocínio. Como essas pessoas, em particular estes detentores da verdade, detentores do bem moral são. É porque você pega o caso do Brian, ele é ateu. E todo mundo que não acredita, e todo mundo que acredita em Deus, para ele é um idiota que acredita em uma doutrina de massas que foi feita para controlar a população. O Brian, ele nunca leu Santo Agostinho, o Brian nunca leu São Tomás, o Brian nunca leu nada a respeito. Ele não conhece a doutrina da igreja, ele não conhece a doutrina de, sei lá, nenhuma outra religião, mas ele tem aquele apego estúpido pelos sábios orientais, que é algo muito curioso, né? Porque os orientais, eles muitas vezes são mais esotéricos, mais mágicos, vulgarmente falando, do que nós. Entretanto, esse pessoal, ele costuma ter um apego maior por eles. Então você vê que não é uma questão nem... qual é a palavra? Não é uma questão nem teórica, porque os orientais, muitas vezes, eles são mais esotéricos, e mesmo assim, eles são vistos como sábios do Oriente, como pessoas que têm muito a acrescentar. Na Taberna Ambulante do Chesterton, a gente tem um personagem que ele é basicamente isso, que é o profeta da lua. E que a questão desse apego à figura do Oriente não é uma questão de um apego ao Oriente em si, mas uma questão de ego. Para essa elite a qual o Brian faz parte, a qual também é apresentada na Taberna Ambulante. Porque é uma elite que ela entende ela tem em si toda essa questão moderna, que é a questão da guerra de classes, a questão dessa luta constante de tudo contra todos, né? Etc, etc. Então, quando a gente vê um ser externo a essa luta, um cara meio alienígena, né? Porque ele é imigrante, ele é do Oriente e tal, dá certo alívio. Porque, por mais que ele pode falar exatamente as mesmas coisas que o Ocidente, entretanto, ele vai ser melhor por não ser o Ocidente, porque o Ocidente é mau. Mas enfim, isso é mais um comentário. E, evidentemente, não perdão. Evidentemente, há questões mais profundas nessa questão, mas, como eu disse, é só um comentário. Como eu disse, isso... Mas... a respeito dessa questão, há uma série de coisas mais profundas e mais complexas em volta disso, uma série de doutrinas, etc, etc, as quais não vou entrar em detalhe. Afinal de contas, isso é um vídeo sobre um cachorro de desenho animado, então não é lá grande coisa. E a gente tem essa postura do ateu de internet
vindo dele. Uma postura que ele tem desde sempre, praticamente, que acaba sendo uma brincadeira com o próprio criador, que é o Seth MacFarlane, se não me engano. Salvo engano, que eu não lembro se esse é o nome dele. E ele vai ser essa figura que todas as outras pessoas são idiotas, sabe, para ele. E ele não precisa ler nada, ele não precisa trabalhar nada, ele não precisa fazer, por exemplo, o Brian ele é escritor, então ele escreveu um livro ruim e mesmo assim ele continua se auto-intitulando um grande escritor, ele se considera muito, ele tem um ego muito grande, e essa é uma característica que pertence a todas as pessoas desse nicho dessa elite bunda que acaba se achando superior aos supersticiosos que estão lá embaixo, ou qualquer outra coisa assim. Então quando a gente vê o Brian falando a respeito do Natal, ele não está falando do Natal, ele está falando de si mesmo. Ele está falando, olha como eu sou idiota e como eu me acho superior aos outros, porque eu não cedo a mandingas, esse tipo de coisa. Sendo que ele próprio é cheio dessas superstições, sabe? Essa coisa de achar que não tem sabedoria fora do seu próprio mundo pode ser considerada uma superstição. A questão de que ele acha extremamente grosseiro uma pessoa religiosa emitir uma opinião sobre alguma coisa. Isso lembra muito esse tipo de questão supersticiosa idiota, por exemplo. Ah, você não pode passar por baixo da escada. Por que não? Ah, porque foda-se. Ah, por que você não pode dar opinião sendo cristão? Ah, porque foda-se, se é cristão, é isso. Sabe? É uma coisa meio estranha, sem fundamento, que diz respeito muito mais a uma crença interna. Por mais que as superstições elas tendem a ter uma origem histórica muito mais interessante do que esse tipo de bobagem. Mas, enfim, prosseguindo. E o Brian ele é esse escritor fracassado, que ele se acha no direito de muitas coisas e no dever de nada. Então ele é um escritor, mas ele não escreve. Ele se acha intelectual, mas ele não lê. Deixa eu ver o que mais. Ele se acha um sábio, um erudito, mas não faz nada para mudar isso. Perdão, ele se acha um sábio, um erudito, mas ele não faz nada para correr atrás disso, né? Ele se chama de um romântico, ele fala que acredita no amor, etc, etc, mas ele abandonou o filho e também ele só sai com vagabunda. Então, esse tipo de figura que ele vem se tornando cada vez uma figura mais comum. É praticamente epidêmica esse negócio. Então, eu já falei anteriormente, né, na questão dos professores, que quando eles vão dar aulas diz a respeito deles e não de nenhum conhecimento em si. E eles são do mesmo arquétipo, eles são do arquétipo Brian Griffin, que é o intelectual que não é intelectual. É o cara que ele é tão somente fundamentado no ego. E isso se expande para outros tipos de pessoas que são desse tipo de ego, né? Por exemplo, os paladinos da justiça social, as pessoas que elas se acham no direito das coisas, sabe? E esse tipo de gente tem muito essa questão do direito. Eu tenho o direito de falar mal, eu tenho o direito de negar, eu tenho o direito de fazer tal coisa. Assim, negar foi um exemplo bem merda, mas enfim, você vê esse tipo de figura que eles no final das contas têm Deus na barriga, né? E é tudo substancialmente a mesma coisa. Absolutamente é a mesma coisa, são os mesmos princípios. E então quando você pega, por exemplo, eu quero entrar nesse grupo, você vai lá dentro, todo mundo te olha de cima, porque você não leu de cabo a rabo a São Tomás de Aquino. No final das contas isso não diz respeito ao que você sabe, o que você não sabe, sim ao ego deles, sabe? Porque você pode não ter lido isso, você pode ter lido outras coisas, não dá pra saber, sabe? Então é muito uma questão de pré-julgamento em relação ao mundo inteiro. E no final você coloca todo o ponto de vista a respeito do mundo, das coisas em si mesmo. Então você é a régua para todas as coisas. As pessoas são melhores ou piores sendo mais ou menos parecidas com você, concordando mais ou menos com você. Então quando a gente pega uma sala com Ariano Suassuna, Nelson Rodrigues, a Clarice Lispector, sei lá, o Dostoiévski, o Kafka e o Alexandre o Grande. Você pega uma sala dessas, são pessoas que, apesar de serem muito inteligentes, não tem absolutamente nada em comum. Um é um conquistador, não é nem escritor. Você extingue esse tipo de possibilidade, porque você acaba criando um grande apego ao grande Deus, o Deus do mal, o Deus maléfico, o Deus coisa ruim, o filho da puta, que é a unanimidade. Então você busca não uma verdade, você não busca uma melhora da sua personalidade, mas sim você busca a afirmação de si mesmo e das outras pessoas dentro do seu grupo. Porra, aí assim, é foda. Porque no final, o cara não quer buscar a verdade, o cara não quer desenvolver a personalidade, mas o cara ele quer ter o direito de opinar sobre as coisas, o cara quer ter o direito de ser chamado de escritor, o cara quer ter o direito de ser culto, mas ele não quer trabalho nenhum pra esta merda.
E isso gera esse tipo de pessoa que nós temos hoje, que é esse arquétipo Brian Griffin, a qual eu me refiro, né? Porque no final são... E assim, algo que é necessário dizer, ok? Isso não se resume a liberais, de forma alguma. Que pode ser o caso do Brian, mas isso não se resume a liberais. Você pega, por exemplo, um católicozinho, ele assistiu alguns vídeos do padre Paulo Ricardo, leu Confissões do Santo Agostinho e se acha no direito de debater sobre moral, ética e questões teológicas profundíssimas. Sendo que assim, a teologia é uma das matérias mais difíceis que tem. Então, novamente, eu repito, é uma questão de ego. No final das contas, o que a pessoa está tentando fazer quando ela, nesse caso, por exemplo, da teologia? Ele não quer chegar na verdade, mas ele quer confirmar que ele está certo. Ele quer mostrar, ele quer aquele famoso quero refutar. Eu vou refutar fulano, eu vou refutar ciclano, eu vou isso, eu vou aquilo. Não diz respeito a uma busca pela verdade, mas sim a uma questão de ego. É muito diferente, por exemplo, eu não sei nada de teologia, eu quero saber. Então eu chego para um cara que sabe, né, um professor, e começo a conversar com ele, olha, e começo a questioná-lo. Começo a fazer uma série de perguntas, eu começo a indagar uma série de coisas. Eu não estou tentando refutá-lo, eu estou tentando entender. Tem uma diferença assim, abissal entre um e outro. E é algo que, para isso, é necessário certa humildade, o que esse tipo de pessoa de dentro desse arquétipo simplesmente não tem, sabe? É algo inexistente, algo, como a palavra que eu costumo usar, extraterrestre, alienígena. Então, a gente vai ter esse arquétipo Brian Griffin, né? Que é um arquétipo bastante brasileiro mesmo, mas que está sendo absolutamente, assim, pandemicamente espalhado por aí. Então são pessoas que eles não sabem de nada, mas eles querem falar a respeito de tudo. No Brasil a gente tem um negócio que o sujeito chega aos 13, 14 anos e já sabe das opiniões mais profundas a respeito da economia. E, enfim, é engraçado que um país que foi por muitos anos fundamentado no sindicalismo seja tão apegado a grupos, né, e a aprovação de grupo. É realmente curioso essa coisa do sindicalismo, aprovação de grupo, etc. Bastante. Mas é algo que torna um terreno muito propício para esse tipo de personalidade. Então, esse pessoalzinho chato de Twitter, tanto de direita quanto de esquerda, que quer dar a opinião deles a respeito de absolutamente tudo, são pessoas de dentro desse arquétipo. E para você lidar com isso, não tem nada mais, nada menos do que ignorar. No máximo, dar risada, sabe? Como um bom chato que nós costumamos ser, né? Eu, pelo menos, tento. É o tipo de pessoa que simplesmente não adianta discutir. Porque ela está certa por ser ela. Se ela pensasse a mesma coisa que você, ela estaria certa. Não é uma questão de verdade, é uma questão de quem diz o quê. E no caso, quem está dizendo sou eu. Logo está certo porque eu sou incrível. E o raciocínio acaba sendo ou esse ou a partir desse sempre. E eu sou incrível por quê? Porque eu tenho a aceitação do meu grupo. No caso do Brian Griffin, a aceitação dos liberais. No caso do pessoal desses católicos que eu citei, é que eles viram meia dúzia de vídeo do Paulo Ricardo. Eles pegam aquilo e eles não estudam nem nada, eles só repetem esquematicamente, né? E é a mesma coisa que o pessoal de esquerda faz, não tem diferença, sabe? Dá para você ser estúpido dos dois lados, né? A estupidez não é partidária, ela é bastante democrática. Enfim, é isso. Curtir, como é que é? Curta, compartilha, se inscreva, etc. É isso.